A paz do Senhor, minhas irmãs, e aí, tudo bem? Vamos para mais um devocional? Bem, hoje o nosso tema é palavras sadias e nós estaremos lendo o texto base, é Efésios capítulo 4, do versículo 25 até o 32. Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao 32. Diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que o tenha que repartir com quem tiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Bem, o tema de hoje é palavras sadias e o versículo-chave é Efésios, capítulo 4, versículo 29, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade. E diz assim o texto: algum tempo atrás, uma atriz vencedora do prêmio Emmy posicionou-se corajosamente ao sair no meio da cerimônia do Prêmio Anual de Música Americana. Sua razão? Ela ficou cada vez mais chateada e desapontada pelo que ela descreve como uma investida de piadas indecentes e de comentários indecorosos, e observações cruas e atrevidas dos apresentadores, artistas e anfitriões. Ela disse que a noite foi uma afronta a qualquer pessoa com um mínimo de dignidade e autorrespeito. O discurso inconveniente era um problema até mesmo nos dias do apóstolo Paulo. Ele lembrou os cristãos em Éfeso que deveriam despojar-se da vulgaridade, lascívia, calúnias e linguagem obscena de suas vidas. Efésios 5:4 e Colossenses 3:8. Essas eram as expressões de suas vidas antes da justificação. 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao 11. E tais expressões já não tinham lugar em sua nova identidade em Cristo. Em vez disso, as suas vidas seriam caracterizadas pelo discurso íntegro. Suas palavras de edificação dariam graças aos ouvintes. O Espírito Santo os ajudaria a guardar as suas palavras, o convenceria do discurso inadequado e os ajudaria a usar para beneficiar outros. João 16, do versículo 7 ao 13. Fomos chamados a demonstrar a presença de Deus com tudo o que somos, e isso inclui as nossas palavras. Que nossas bocas possam estar repletas de gratidão e palavras que edifiquem aos outros. E a frase de hoje é: uma vida transformada reflete palavras que edificam. Bem, palavras sadias. Irmãs, vivemos um tempo onde a vulgaridade, né, tem sido aí a manda-chuva, né? E aí a gente vê que muitas das vezes, né, brincadeiras sempre maliciosas, né? Palavras que não edificam muitas das vezes a nossa vida em nada, né? E quando a gente menos espera, a gente está fazendo a mesma coisa, né? É por isso que a gente deve tomar tanto cuidado, né, com os lugares a qual frequentamos, com as amizades, com as mesas a qual sentamos, porque nós somos seres influenciáveis. E onde você se senta, aquilo que você ouve, é aquilo que você vai passar adiante. E aí eu te pergunto, o que você tem ouvido? Quais são as mesas que você tem sentado? Com que pessoas você tem conversado? Será que essas pessoas edificam realmente a sua vida? Será que você tem sido um instrumento de edificação na vida do outro? Minhas irmãs, o apóstolo Paulo já deixou aqui no versículo 25 uma instrução. Vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. A mentira também é um vício, sabia?
Você começa a mentir uma mentirinha pequenininha, mais uma outra pequenininha, outra menorzinha, e aí ela vai crescendo, crescendo. E sabe qual é o problema da mentira? É que você tem que sustentar ela até o final, senão ela é descoberta. Então opte pela verdade. Eu costumo falar para o Samuel, né, para o meu filho, que o preço da verdade é sempre menor do que a da mentira. Não é que a verdade não tenha um preço, ela tem sim, ela tem um preço, mas ela vai ser sempre menor, irmãs. E que a gente possa viver com essa realidade na nossa consciência, na nossa mente, no nosso racional. Opte pela verdade. Vai ser difícil? Vai. Algumas das vezes é desafiador falar a verdade, né? Quando a gente vai, ainda mais quando a verdade nos humilha e nos coloca inferior ao outro. Mas é nesse lugar que o Senhor nos convida a estar. Um lugar de falar a verdade. E aí aqui, né, no texto falou sobre uma atriz que venceu o prêmio e ela falou sobre o discurso que estava sendo feito ali, o quanto era degradante para quem estava ouvindo. E eu queria te convidar a isso, sabe? A analisar bem aquilo que você tem ouvido. Sabe, o nosso... A semeadura da nossa vida, ela vem através do nosso ouvir, né? Tanto que a palavra, ela fala que... a verdade liberta, né? E a libertação vem através de você ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, sabe, irmãs, cuidado com os discursos inconvenientes, cuidado com mesas que você senta, sabe? Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você ouve. Comece a avaliar bem se aquilo que você está ouvindo, com as suas amizades, conversando, se isso realmente está edificando o Senhor. Nós somos convidadas, irmãs, a mudar o nosso jeito de falar. Nós não podemos... Você já viu crente que fala palavrão? Irmãs, crente não fala palavrão. Sabe por quê, irmãs? Porque não condiz. Você quer ver? Um crente que ouve músicas seculares. Não condiz. Quando você ouve falar, olha, o pastor tal, a pastora tal, a irmã de tal igreja ouve música. Cara, aquilo ali já dá uma quebra. Por quê? Porque, tá citando coisas do mundo e tudo. Por quê? Porque não condiz. Nós temos uma Bíblia repleta de histórias para poder realmente guiar o nosso dia a dia. Para que nós iremos citar o mundo? Para que nós iremos pegar, muitas das vezes, músicas, temas, textos que são totalmente ali fora da vontade do Senhor para poder trazer para dentro da mensagem de Cristo? É bom, pode até ser, mas cuidado, sabe? Cuidado com aquilo que você fala, porque a sua fala, ela é uma semeadura do seu coração. Afinal, a boca fala do que o coração tá cheio. E aí, o que o teu coração tá cheio? Do que você tá falando? Sabe, os nossos olhos sobre as coisas nos falam muito sobre quem nós somos. Quando eu olho muito para determinadas situações, eu vejo sempre tudo muito negativo, tudo muito pesado. Irmãs, isso reflete como é o meu interior. E não, irmãs, e no meu interior não pode ter, né, coisas negativas em Cristo. Não tem como, a palavra já diz, não tem como ter dois senhores. Não existe. Você vai agradar um e desagradar o outro. E aí, a quem você tem agradado? A sua fala, aquilo que você tem ouvido, que tem agradado. Há pouco tempo o Senhor vinha me repreendendo sobre algumas situações que eu vinha falando. E eu não tava dando ouvido pra ele, sabe? Eu tava assim, não, vou falar porque eu vou falar. E aí eu me coloquei numa situação muito delicada, sabe, irmãs? Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado para quem você fala. Tem coisas que você não vai poder falar para absolutamente ninguém, a não ser para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele conhece o teu coração. Não adianta você ficar falando os seus discursos para as pessoas que não vão poder fazer nada. Às vezes você vai estar só inflamando aquilo que já está pegando fogo. Então cuidado, minhas irmãs. Cuidado com esse lugar, sabe? O lugar onde a gente fala tudo o que nós queremos e nada daquilo que o Senhor quer. Não é esse o nosso chamado. Não somos convidadas a isso. Somos convidadas a usar os nossos lábios para pregar as boas novas. Ter um discurso íntegro faz parte do nosso chamado. Não tem como, assim, a gente perder oportunidades de falar sobre Jesus porque estamos aí querendo ser igual ao mundo. Não seja igual ao mundo, irmãs. Sabe?
Seja igual a Cristo, seja igual a Jesus. Vai lá, lê a palavra, abra sua Bíblia, pega lá os evangelhos, vai lendo trechinho, reflete, sabe? Não pega o capítulo todo, vai pegando trechos, vai vendo aquilo que o Senhor está instruindo, vai aprendendo dele, porque só ele tem a palavra de vida eterna. Bem, nós fomos chamados para demonstrar a presença de Deus com tudo que somos, e isso inclui as nossas palavras. Minhas irmãs, se você parar para avaliar aquilo que você tem dito, o Senhor Jesus está nesse lugar? No lugar das suas palavras, ele está sendo honrado? Pois é, uma vida transformada, ela reflete palavras que edificam. E que nós possamos nos policiar com aquilo que falamos e com aquilo que ouvimos também. Porque quanto mais nós ouvimos coisas que não agradam ao Senhor, mais propensas a falar aquilo que não agrada ao Senhor nós estaremos. Então, muito cuidado com esse lugar, minhas irmãs. Que nós venhamos ter uma vida de palavras sadias, palavras que realmente unjam o Senhor. Deixa para falar as suas opiniões negativas, a sua modo de ver com o Senhor. Somente Ele é capaz de ouvir e entender. Agora, talvez, se você falar as suas coisas negativas para os outros, talvez você vai estar inflamando ainda mais algo que já está pegando fogo. E a gente não é convidado a isso, né? Aqui tem um trecho aqui do texto que diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E às vezes, irmãs, é grande verdade. Nós entristecemos o Senhor com aquilo que nós falamos, conforme nós agimos. E nós, muitas das vezes, nos entristecemos também ao Senhor por aquilo que ouvimos. Quando eu me presto a me colocar num lugar e a ouvir aquilo que outro está falando, onde não dignifica o Senhor, eu também estou entristecendo a Ele nesse lugar. Então, que nós possamos ter mais vigilância, sabe, nesse lugar, irmãs. Amém? Vamos estar orando? Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero me colocar aqui juntamente com as minhas irmãs diante de Ti. Senhor, o tema de hoje fala sobre palavras sadias, Senhor. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a ter melhor consciência daquilo, Senhor, que nós fazemos que Te desagrada, no que tange, Senhor, a fala e a escuta. Sabe, Senhor, a verdade é que muitas das vezes, Senhor, nós não Te honramos com as nossas falas. Nós não Te honramos com aquilo que escutamos. E eu gostaria de Te pedir nesse dia, Pai, é que o Senhor nos oriente a caminhar para diante de Ti nesses lugares, sabe? Ajuda-nos, Senhor. Não é fácil, Deus, caminhar aqui nesse mundo e escolher a Cristo todos os dias. E escolher a Cristo até mesmo na maneira que a gente deve falar, naquilo que devemos ouvir. Então, Senhor, eu Te peço que o Teu Espírito Santo possa nos constranger a mudar de verdade, Senhor. E que nós venhamos a cada vez mais estar mais e mais preocupados em não entristecer o Teu Espírito Santo, mas em dar um bom testemunho de Ti, até mesmo com as nossas palavras e com o nosso ato de ouvir. Senhor, muito obrigada por tudo. Te peço perdão pelos nossos pecados, Te peço que aumente a nossa fé em Ti e nos ensine a confiar no Senhor. Muito obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Tchauzinho e até a próxima.